Olá, meu nome é Gabriela Mosman, eu sou economista, mestre em finanças e tô aqui hoje para acabar com esse mito de eu não tenho dinheiro para investir. Sim, você tem, muito mais do que você imagina, eu vou provar isso e não só provar, como eu vou te mostrar que você pode ter ainda mais. O que importa não é quanto você ganha, mas quanto você faz sobrar no final do mês. E a grande pergunta é, você sabe quanto dinheiro sobra em cada mês? Provavelmente você não sabe exatamente a resposta para essa pergunta. E nessa aula, eu não quero só te ajudar a entender isso, mas fazer efetivamente sobrar mais dinheiro na sua conta. Então, temos dois pontos que a gente precisa começar a entender para organizar as nossas finanças de vez: quanto ganhamos e quanto gastamos. Vamos começar aí pelo mais fácil: quanto ganhamos. Talvez você esteja nessa classe das pessoas que tenham um salário aí constante todos os meses. Isso fica mais fácil de entender. Porém, você talvez tenha uma renda variável e que fique oscilando ao longo dos meses, né, durante o ano. Então a gente precisa trabalhar um pouquinho mais essa compreensão. O ideal seria que você conseguisse traçar como se dá essas variações e definisse uma média, porque é nessa média que vai estabelecer a sua renda padrão. Então, agora a gente tem a parte dos custos. Essa parte pode ser um pouquinho mais complicada, mas ela não é muito difícil. Complicada porque cada caso é um caso, as pessoas são diferentes. Tem algumas pessoas que elas preferem gastar mais com questões de lazer, cinema, jantares. Outras pessoas gostam mais de gastar com viagens ou estar com a família, então vai muito de cada caso. Mas o importante é você entender alguns pontos. Por exemplo, quanto você gasta na sua moradia. Aí entra aluguel, o financiamento da sua casa. Talvez você já tenha uma casa própria e você não tenha essa despesa, mas você tem gastos com luz, água, o telefone fixo da casa, IPTU e diversas outras coisas que podem estar aí dentro. A sua alimentação. Quanto você gasta com o supermercado ou mesmo com jantares? A sua educação, que é algo muito importante. Quanto que isso representa no seu gasto total? A sua saúde, você paga um plano de saúde, você tem médicos, a questão odontológica. O seu transporte, você tem carro próprio? Quanto você gasta de manutenção do carro, seguro, gasolina? Talvez você não tenha um carro, você gaste com ônibus, Uber, táxi. Tudo isso é muito importante, você ter esse conhecimento. E por final, e não menos importante, o seu lazer, quanto você gasta de lazer. Isso pode ser um pouco diferente, realmente. Talvez pessoas que tenham um pouco mais de dinheiro podem se dar mais esses prazeres. Ou talvez você está passando um pouquinho da conta nisso. Então é muito importante você saber o seu lazer é um show, ir no cinema, se dar alguns luxos mesmo, porque isso também é um lazer, poder comprar suas roupas, o que você gosta. Então é muito importante você traçar todas essas despesas. Mas calma, se você está achando isso tudo muito complicado, tem uma planilha aqui embaixo, você pode baixá-la gratuitamente, que vai te auxiliar muito nessa parte de organização, planejamento, onde você vai conseguir descrever de uma forma muito mais simplificada os seus gastos e conseguir comparar com a sua renda, para conseguir começar a fazer essa estruturação do seu orçamento. E se você está achando que mesmo com todo esse esforço de baixar planilha, levantamento de custos e de receitas, você ainda não vai ter muito dinheiro para investir, eu quero que você lembre o que eu falei no início dessa aula, que você não precisa ter muito dinheiro. Vamos pensar no exemplo da Maria. Ela quer ter R$ 1 milhão para garantir a sua aposentadoria, lá quando ela chegar nos 65 anos. Se ela começar a investir com 18 anos na bolsa de valores, quanto você acha que vai ser necessário para o aporte mensal dela para conseguir essa quantia? Ela vai precisar investir apenas R$ 58,65 por mês investindo na bolsa de valores. Agora, talvez você ache que isso é muito tempo, você já não tem mais 18 anos e você gostaria de acelerar esse processo. Então vamos pensar no caso do João. Ele tem aí uma margem de 30 anos, ele quer chegar nesse mesmo valor de R$ 1 milhão. Quanto você acha que ele precisaria investir mensalmente nesses mesmos investimentos da Maria? Ele precisaria investir todo mês R$ 365,34.
Mas talvez você queira acelerar mais ainda. Então, vamos pensar no caso do José. Ele quer atingir R$ 1 milhão com 10 anos investindo na bolsa de valores. Ele precisaria ter, como a gente tem menos tempo, precisaria investir mais. Então, ele precisaria todo mês investir R$ 4.671,75. Com essas histórias que a gente tirou da Maria, do João e do José, a gente conseguiu ter basicamente duas noções de como funcionam os investimentos. A gente tem um critério que é muito importante, que é o volume de seus aportes, essa quantidade de dinheiro que você coloca todo mês. E o segundo fator impactante é o tempo. Então, quanto mais rápido você quiser chegar a um objetivo financeiro, mais dinheiro você tem que colocar. Mas se você está disposto a deixar mais tempo rolar para os juros sobre juros irem aumentando seu patrimônio, você não precisa investir tanto. Sim, é muito viável você investir pouquinho todo mês e ter um grande resultado, porque o tempo é o seu melhor amigo nos seus investimentos e na acumulação do seu patrimônio. Eu já te mostrei agora que você não precisa ter muito dinheiro para investir. Mas agora eu quero te mostrar como fazer ter mais dinheiro. Então vamos resgatar o que a gente tirou de conhecimento ali da nossa planilha, onde descreveu os seus custos, as suas despesas. Vamos tentar agora reorganizar isso para conseguir cortar algumas coisas que não são tão importantes e que vão estar impedindo de você atingir esses seus objetivos, as coisas que você quer com seu dinheiro de forma mais rápida. A grande questão aqui é o que você quer com seu dinheiro. Você quer a sua liberdade financeira? Você quer viajar mais? Você precisa entender o que você quer para conseguir estipular um valor. Não, talvez você não queira chegar no 1 milhão, queira um pouco menos para poder aproveitar mais o seu dia a dia, viajando, estando mais com sua família, saindo com seus amigos. Isso vai depender muito de você e realmente dos seus objetivos. Então, dentro de tudo isso, dessa nossa análise que a gente já construiu, de você entender os seus gastos, as suas receitas, você ter preenchido a planilha que eu te falei para você baixar aqui embaixo, você começa a entender um pouquinho mais do que é essencial e o que não é. Esses gastos que você precisa para manter sua vida, sua casa, sua família, alimentação, saúde, educação. Mas tem esses gastos que você não está muito ligado. Pegue, por exemplo, seu extrato bancário ou a sua conta do cartão de crédito. Provavelmente ali tem coisas que você não lembra que você comprou, tem coisas que você comprou e não usa, tem mensalidades que você paga e não utiliza, aquela revista que você não lê ou academia que você não vai. Então são coisas que a gente pode começar a cortar, porque isso realmente está dificultando e atrasando a realização dos seus objetivos. Então, uma dica rápida e fácil para você se organizar é dividir esses gastos em essenciais, importantes e supérfluos. Então, se você vê que realmente não está sobrando esse dinheiro no mês, você começa cortando pelos supérfluos. Então vamos lá, a gente tem a primeira classe, que seriam os mais dispensáveis, que são os gastos supérfluos, aqueles luxos que a gente constantemente vai nos dando. E uma coisa aqui é que a gente tende a sempre dar aquela desculpinha, ai, eu mereço. E eu sei que você sabe do que eu tô falando, mas a grande questão é que se você quer conseguir fazer essa economia para o seu investimento, para o seu futuro, aquele objetivo que você realmente quer, a gente vai ter que cortar esses gastos. E essa é a nossa primeira etapa para a gente começar a eliminar. Em seguida, vem os gastos importantes. A grande questão aqui é que eles são provavelmente grande parte dos nossos lazeres, as questões que envolvem a nossa felicidade. A ideia aqui não é eliminar eles, mas conseguir substituir por coisas que sejam mais viáveis, que estejam mais em condição com a nossa capacidade financeira. Então vale uma pesquisa de mercado. Provavelmente você tem alguns gastos que você poderia ir dar mais um tempo de pesquisar e encontrar itens semelhantes que sejam mais baratos. Talvez no mercado fazer uma pesquisa de preço, uma pesquisa na internet, falar com outras pessoas. Isso vai muito de cada um no que essa pessoa considera importante. Por último, temos nossos gastos essenciais, que eles envolvem muitas questões do nosso dia a dia, da manutenção da nossa moradia, transporte, alimentação, saúde, educação. Mas a grande questão aqui é que vale uma reflexão. Esses gastos, eles
tão de acordo com o nosso padrão de vida, porque muitas vezes a gente acaba se passando um pouquinho nisso. E a ideia não é a gente abdicar da nossa qualidade de vida, mas é buscar uma adequação. Eu gosto muito desse exemplo. Talvez você gaste além do que deveria com o seu aluguel. A questão aqui não é que você tem que morar num lugar horrível, mas é tentar fazer uma análise de mercado, tentar se readequar. Daqui a pouco tem um apartamento perto de onde você mora que você pode fazer uma negociação. Isso não é algo rápido, mas a nossa questão é que a gente não está tentando fazer mudanças rápidas, não é para amanhã, mas é um processo que a gente vai todo mês tentando melhorar. Então, vale a pena você fazer uma análise, buscar um outro lugar para morar. Talvez você tenha um contrato no seu aluguel que vai demorar para você sair, mas é questão de fazer essa pesquisa de mercado. A grande lição que a gente teve aqui é que a gente precisa encontrar uma forma de adequar as nossas economias com os nossos custos, porque a gente precisa entender o quanto que a gente está disposto a economizar todo mês para conseguir atingir o nosso objetivo. Porque a partir disso, dos 10% que a gente quer economizar todo mês, ou 20, ou 30, lembre que isso é uma meta individual, vai de cada um, conforme a realidade de cada um. Mas a partir desse percentual que a gente está disposto a investir, a gente vai começar a adequar os nossos gastos essenciais, importantes e supérfluos, para que eles atendam de uma forma geral, uma forma equilibrada, essa nossa meta. Porque como muitos educadores financeiros falam, talvez você saiba, a gente tem que se pagar primeiro. Então defina esse percentual de quanto você quer economizar para conseguir atingir esse seu objetivo. Se você está ainda com alguma dificuldade nessa questão de planejamento e organizar os gastos, vamos fazer uma prática. Vamos pensar no caso da Ana. Ela tem uma renda mensal de R$ 2.500. Ela gasta aí com seu aluguel R$ 850. A sua academia é R$ 250. Ela tem um plano de saúde de R$ 60. A faculdade dela, que é um gasto essencial com a sua educação, custa R$ 500 todo mês. Ela gasta com o mercado para se alimentar R$ 400. Junto nos gastos de moradia, ela tem a água e a luz, que dá uns R$ 200 por mês. Um combo de internet com a TV, ela gasta em torno de R$ 140. Ela paga de tarifas bancárias para manter, né, a conta corrente, R$ 20. Ela tem um Netflix de R$ 30 e ainda gasta mais R$ 50 com a conta do celular. As contas rápidas, a gente consegue ver que a Ana fica no 0 a 0, ela gasta tudo que ela ganha. A Ana, assim como a Maria, o João e o José, ela também quer R$ 1 milhão para conquistar sua independência financeira. Mas, ficando todo mês no 0 a 0, ela nunca vai realmente conseguir economizar e investir esse dinheiro. Mas a gente pode ver que com alguns cortes básicos, que realmente eles não vão impactar na qualidade de vida da Ana, ela vai conseguir fazer uma economia para investir. Vamos pensar que ela gasta na academia. Academia saúde é importante, mas ela tem um gasto de R$ 250. Isso é 10% da renda dela. Talvez se ela procurar uma academia um pouco mais em conta, ela possa diminuir esse gasto para apenas R$ 100. Um outro gasto que ela pode cortar é o do combo da internet e da TV, porque ela já tem o Netflix, então ela poderia entrar nessa questão de escolha entre um ou outro. Se ela diminuir esse combo e cortar a TV, ficar só com a internet e gastar R$ 100 e permanecer com o Netflix, ela economiza mais R$ 40 todo mês. E também ela tem as tarifas bancárias. Ela poderia migrar para um banco digital, onde ela não paga nada para manter sua conta e ela ainda pode fazer TEDs e DOCs, essas transferências de dinheiro de forma gratuita. Então a Ana passa a economizar R$ 210 todo mês. A Ana, ela tem 21 anos e ela quer ter R$ 1 milhão na sua aposentadoria com 65 anos. Para ela conquistar esse objetivo, ela teria que investir aí em torno de R$ 80 por mês. Mas com essas economias de forma simples que a gente mostrou, onde ela realmente não vai mudar muito o padrão de vida dela, ela consegue acelerar esse processo em 9 anos. A grande mensagem que eu quero te mostrar é que você não precisa ser rico, não precisa ter muito dinheiro, mas você
pode atingir os seus objetivos com pequenas ações. Tudo que você precisa ter é definir uma meta, entender o que você precisa fazer, quanto você precisa economizar, como entender o seu padrão de vida. Você precisa se comprometer com isso, com o seu objetivo, com seus sonhos, com a qualidade de vida que você quer ter e com o seu futuro. Então eu já te mostrei como você pode cuidar um pouco melhor do seu dinheiro para fazer sobrar mais e como é possível sim ter um aumento do seu patrimônio e conquistar a sua independência financeira com pequenos investimentos. Então, para finalizar essa aula, eu gostaria de convidar outras pessoas para compartilharem dicas de economias diárias para que você consiga acelerar esse processo.